Bom dia, gente. Hoje vai ser a aula de ciências. Primeiro conteúdo é de hereditariedade, que vai ser o conteúdo para vocês resolverem a atividade 1, as questões lá da atividade 1. O DNA, ele armazena toda a informação genética de um organismo. Todas as informações que estão lá presentes no DNA vão ser transmitidas aos seus descendentes, ou seja, aos seus filhos. O DNA não está presente apenas nos seres humanos e nos animais, mas também nas plantas e nas bactérias e nos micro-organismos em geral. Todo ser vivo tem DNA. Cada organismo ele possui um número diferente de cromossomos. Mas o que são cromossomos? Cromossomos nada mais são do que sequências de DNA. Então, cromossomos são sequências de DNA. Aqui é um DNA, né? Vocês veem que é composto por uma fita dupla e algumas ligações. E aqui é um cromossomo, que é composto por vários DNAs. O ser humano, no caso do ser humano, ele possui 46 cromossomos. E 23 são vindos da mãe e 23 são vindos do pai. O DNA ele apresenta tanto uma parte funcional quanto uma parte não funcional. A parte funcional do DNA é são chamadas de genes. Muito importante, genes. Parte funcional de um DNA, ou seja, a parte que vai realmente fazer alguma coisa. E o que são os genes? Os genes são sequências de centenas ou milhares de pares que oferecem, as informações básicas para produzir todas as proteínas que o organismo necessita. Nosso organismo ele precisa de muitas proteínas para funcionar. Nosso corpo é composto por inúmeras proteínas. Então, os genes eles servem justamente para isso. Eles têm as informações para a produção dessas proteínas, sem a qual a gente não conseguiria viver. Existem dois tipos de divisão celular. A questão da divisão celular é muito importante para a genética. Os dois tipos são a mitose e a meiose. O que acontece na meiose? Nessa divisão celular ocorrem duas divisões do núcleo. Aqui, ó, teve uma divisão do núcleo aqui e teve uma divisão do núcleo aqui, originando quatro células com a metade do número de cromossomos da célula original. Ó, então, a célula original era essa, né? Essas duas. E no fim da meiose são originadas quatro células com a metade dos números de cromossomo da célula original. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 cromossomos. E aqui só tem 2, ou seja, metade. Já a mitose, o que acontece na mitose? Nessa divisão celular, são geradas duas células filhas, tá aqui as duas células filhas. E elas são geneticamente idênticas, então é como se elas fossem clones uma das outras. E se desenvolvem a partir de uma única célula-mãe. Daqui a célula-mãe e gerou duas células filhas idênticas. Aqui, ó, tinham duas mães. Uma mãe que gerou duas células filhas e outra mãe que gerou duas células filhas. Aqui só tem uma mãe que gera as duas. Agora vamos para o próximo conteúdo. O próximo conteúdo é de fenótipo e genótipo, que é o conteúdo para vocês resolverem as questões da atividade 2. Os termos fenótipo e genótipo são conceitos importantes para a gente entender o que? A hereditariedade e a paternidade, e toda a genética como um todo. O fenótipo, começando pelo fenótipo, ele está relacionado com as características externas do indivíduo. Então, é com a aparência do indivíduo. Como eu acabei de falar, ele determina a aparência. O fenótipo ele é resultante das interações do meio onde aquele ser humano está inserido, por exemplo, e do conjunto de genes, que genes, como a gente tinha falado, é o que?
é a parte funcional do DNA, que vai produzir proteínas. Então, o fenótipo é resultante da interação do meio e do conjunto de genes, que é denominado genótipo, que já a gente vai falar, que aquele organismo possui. E o fenótipo pode ser alterado naturalmente ou artificialmente, de forma provisória ou definitiva. Por exemplo, quando a gente pinta o cabelo, a gente está mudando nosso fenótipo, porque o fenótipo não são as características externas. Então, pintar o cabelo é uma forma de alterar ele artificialmente, porque é a gente que está fazendo. Mas também, por exemplo, tem crianças que nascem com o olho azul e depois vai ficando marrom. É uma mudança também de fenótipo. Exemplos de fenótipos: formato dos olhos, tonalidade da pele, cor e textura do cabelo, dentre outros vários que a gente pode citar. Já o genótipo ele está relacionado com as características internas, enquanto o fenótipo é as características externas, o genótipo são as características internas. É composto pelo conjunto de cromossomos ou sequências de genes herdados dos pais. Então, é composto basicamente por DNA, né? Cromossomos são sequências de DNA e genes, né, a parte funcional do DNA. Então, genótipo composto por DNA, basicamente. E a mesma coisa que foi falado no slide anterior. O genótipo, em conjunto com as interações do meio ambiente, vai gerar o fenótipo do indivíduo. Então, a parte genética, juntamente com a parte do meio ambiente, gera a aparência do indivíduo. E ele não pode ser alterado, porque é uma coisa interna, né? O DNA não pode ser alterado. E é isso. Muito obrigado pela atenção.